Pensa assim, aí o palestrante perdeu a voz, não. Agora sim. Então, boa tarde a todos. É uma alegria a gente estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz quando a gente pode vir a um centro espírita que a gente ainda não tinha vindo, né? Eu faço palestra em todos os lugares, procuro atender todo mundo, mas é a minha primeira vez aqui na Casa do Caminho e achei a casa muito linda, enorme, e é muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria conhecer essa casa e a gente poder compartilhar um pouco com vocês do nosso estudo, da nossa jornada, da nossa caminhada. Hoje, especificamente, aliás, todo mês de novembro, de dezembro, a gente fez palestras a respeito do romance Entre Dores e Flores, estava por aqui, agora levaram, que é esse romance com a florzinha que ela estava segurando aqui na mão. A minha amiga vai trazer um ali para a gente mostrar, que é um romance mediúnico que a gente lançou. Então, esse aqui é um romance mediúnico que a gente lançou agora no mês de novembro e estamos trabalhando com ele nestes 2 meses, novembro e dezembro, estamos falando de Entre Dores e Flores. Então, para começar, eu vou contar um pedacinho da história, não vou contar todo o livro, lógico, né? Porque senão, além de demorar muito, se eu contar todo o livro, vocês também não vão comprar para ler, né? Então, eu vou contar só um pedaço da história, mas que já vai servir para a gente poder trazer os ensinamentos, porque o que eu quero compartilhar com vocês é aquilo que eu aprendi enquanto o Espírito ditava o livro, né? As lições que ali estão. E, é claro, o romance espírita, ele é muito propício a atingir as nossas emoções e trazer para o nosso dia a dia o ensinamento da doutrina espírita. Porque é uma história real, né? E porque traz a vivência do personagem, tendo como protagonismo a lei divina, os resultados da lei de ação e reação, o programa reencarnatório, a justiça divina, tudo isso fica demonstrado dentro da categoria do romance espírita. E é por isso que tem tanta gente que gosta de um romance espírita. Esse é o meu 3º livro, os outros 2 são livros de estudo, mas esse é o primeiro livro mediúnico, então eu aprendi muito com a autora espiritual. Este livro, ele se inicia na cidade de Avaré, em São Paulo, interior de São Paulo, no final da década de 60, início da década de 70. E ele pega uma família ali, que é a família protagonista do livro. É Arlinda, Isidoro e Clara. Arlinda é professora, muito bem vista na escola em que ela trabalha em Avaré, uma escola tradicional. Isidoro é casado com Arlinda, ele é metalúrgico, ele está muito bem na empresa em que ele trabalha. E Clarinha está ali mais ou menos no início do livro, entre 10 e 11 anos de idade, e a história começa ali, ela está chegando na pré-adolescência. O casal, a família, ele está vivendo um ótimo momento de vida. Eles estão com a casa própria, eles têm um carrinho, tudo está funcionando muito bem. A Arlinda é muito bem vista na escola, está cotada para ser diretora da escola. Depois, Isidoro também está muito bem no emprego, na metalúrgica, ele vai provavelmente se tornar coordenador de um grande setor na metalúrgica. E Clarinha é uma menina doce, adorável, que ajuda a mãe a arrumar os jardins. E tudo está indo muito bem. Mas Clarinha vai começar um período onde ela vai passar por algumas transformações. Ela está chegando na pré-adolescência e vai adentrar na adolescência. E nesse período começa a haver algumas mudanças, umas mudanças de comportamento, basicamente. No começo, parecia só uma implicância, comportamento comum de um pré-adolescente. Porque a mãe pedia para fazer uma coisa e Clara dizia que não ia fazer, ajuda a tua mãe, eu não vou ajudar,
ajuda o pai a fazer isso, não vou fazer, arruma tuas coisas, não vou arrumar agora, eu arrumo depois, eu tenho tempo para arrumar isso outra hora. E a Arlinda, como uma professora experiente, ela naturalmente acha que tudo bem, aquilo ali é da fase da vida, né? Aquela fase mais complexa, aonde o adolescente ele vai começando a buscar se afirmar como adulto, e ele começa com esses testes dentro da família. Mas o tempo vai passando e aquele comportamento vai se tornando mais ácido, vai ficando mais difícil. As brigas vão ficando maiores. Clara e Arlinda começam a brigar muito mais. As discussões começam a se tornar mais longas. Os motivos das discussões parece que são mais fúteis, ou seja, não tem sentido aquela discussão por aquele motivo. E começa a causar um desconforto na família. Em determinado momento, em determinado ponto da história, Clarinha adota alguns comportamentos conscientes ou inconscientes, ou ambos. Ela começa a adotar uns comportamentos sensuais na frente do pai. Não parece uma filha na frente do pai, mas parece uma mulher na frente de um homem. E aquilo incomoda Isidoro. Isidoro fica incomodado com o comportamento da filha. E ele começa a se sentir mal com isso. No mesmo momento em que Arlinda começa a perceber, começa a se formar um triângulo onde as discussões vão se aprofundando. E Arlinda começa a ter ciúme do relacionamento da filha com o pai, e Clara começa a ter ciúme do relacionamento da mãe com o pai. E aquilo vai afetando a família, vai ficando difícil. O almoço, já não estão os três juntos, Clara fica mais tempo com a porta do quarto fechada, começa a ver toda uma desassociação da família, há uma desagregação familiar e aquilo vai se agravando. Até que em determinado momento, Isidoro, pai de família, toma uma decisão, uma atitude que vai prejudicar toda a família. Bom, até aí a gente vai conhecer a história. Um pouquinho mais que a gente pode, para que a gente possa retirar os ensinamentos, é que em determinado momento, assim que Clara pode, quando está chegando aos 17, 18 anos, ela vai deixar o lar, vai deixar Arlinda, vai se afastar da sua mãe. E aí a história corre o seu curso, o romance tem toda uma série de acontecimentos, mas no final, quase no final do livro, os últimos 10 capítulos, esta família vai se reencontrar no plano espiritual. Todos vão desencarnar e muitos anos depois, 40, 50, 60 anos depois, vão se encontrar na espiritualidade. Lá na espiritualidade, eles vão ter a oportunidade de, no departamento da reencarnação, no setor de recordação de vidas passadas, eles vão poder ir até lá e vão poder recordar o motivo de todas aquelas dores. O que aconteceu para que essa existência em Avaré tenha sido tão dolorida. E aí eles são colocados numa sala e vão se lembrar da existência em 1815, na vila de Itu, também é interior de São Paulo. Itu, em 1815, nem era cidade, era uma vila, era o Brasil colônia ainda, né? Outra época. E aí eles têm outros nomes, têm outros personagens, têm outros papéis na família, e aí eles vão assistir, relembrar o que aconteceu em 1815 para conseguirem entender o porquê das dores e das dificuldades que tiveram em Avaré, em São Paulo. Dito isso, eu quero extrair
os ensinamentos e as belezas dessa história. O que é muito belo nessa história? Primeiro, o programa reencarnatório. Quando a gente vai numa farmácia de manipulação e a gente pede um medicamento, a gente recebe um frasquinho que tem o nosso nome ali. E diz ali, Gustavo, tomar 2 comprimidos de 12 em 12 horas, fórmula tal, e às vezes tem o nome do médico quando a gente leva a receita. O que é aquilo ali? É um medicamento feito sob medida para cada um de nós. É um remédio feito individualmente para nós na farmácia de manipulação. O programa reencarnatório, aquilo que nós viemos fazer aqui, é exatamente isso. É um medicamento individual. É um medicamento individual para que a gente melhore, para que a gente cresça, para que a gente deixe as doenças do passado no passado. Então, nesta história de Arlinda, Clara e Isidoro, fica muito claro o papel do programa reencarnatório. Quando a gente está no plano espiritual, a gente vai lá, abre um mapa, antes de nascer aqui na Terra, abre um mapa em cima da mesa, e o nosso orientador espiritual mostra assim, tem 120 rostinhos, 120 rostos, 120 almas naquele mapa ali. E ele chega para nós e diz assim, olha, tu vai voltar para o Brasil, vai reencarnar lá, vai morar em Viamão, tu vai ter uma vida assim, assim, assado, tu vai ser classe média baixa, vai ser difícil, vai pegar uma enchente pelo caminho que vai bagunçar todo o coreto da sociedade, e tu vai escolher ali naquele mapa, ele vai te dizer assim, dessas 120 carinhas, tem aqui 60 que já te amam. 60 desses rostinhos já te amam, te querem muito bem. 40 desses rostinhos é mais ou menos assim, assim. Eles convivem contigo de boa. E 20 não podem nem te ver pela frente. Não querem saber de ti de jeito nenhum. Então, aqui, ó, vamos montar uma família. Como é que a gente monta com a ajuda do protetor espiritual? É claro, a gente olha aquele mapa, a gente não vai pegar, vai dizer, desses 20 que não querem nem me ver, me manda 5. Não. A gente não faz isso porque a gente não aguenta, Rogério. Né? A gente vai lá e pede, olha, dá para botar aqui 2 que me amam muito, um mais ou menos, e tá bom, o último, então, a gente pega desse grupinho que não quer nem me ver pela frente. Junta tudo, faz um pacote, tá bom, esse aqui vai ser pai, esse vai ser mãe, esse vai ser esposa, esses 2 vão ser filho, tá feito, combinado, e a gente reencarna. Isso fica muito claro nesse romance espírita e nos outros que a gente possa ler, a beleza deste programa reencarnatório. Porque é construído para a gente reatar laços, para a gente crescer. Não é construído para o nosso sofrimento, para que a gente passe por provas, por dores. Não, é construído para que a gente transforme aqueles corações que ainda não nos amam em amigos, em espíritos que vão fazer parte da família espiritual. Quando a gente estuda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, família espiritual e família carnal, a gente vai entender exatamente isso, que a gente vem para cá para pegar alguns companheiros, irmãos de jornada da família carnal e conectar na família espiritual. Fazer parte daquele time que já nos ama. E isso é lindo, porque quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente vai ter tido aquele filho problema, aquele genro que incomodou, a sogra que nos deu um trabalhão, e a gente vai levar tranquilo, sereno, até o fim da existência, fazendo o nosso papel com paciência, tratando bem, aprendendo a amar os defeitos,
E quando chega na espiritualidade, a gente vai ver, mas o fulano era esse, era o ciclano, que eu tinha tanta diferença. Mas agora isso já passou, a gente já superou isso juntos. E a beleza do programa reencarnatório está no fato de a gente receber muita ajuda e não perceber. Neste romance, Arlinda, quando ela chega lá no final do livro e ela está já se reajustando com Isidoro e com Clara, tem um momento que ela vai dizer assim, eu sou muito responsável, se eu tivesse usado melhor, dado mais atenção aos conhecimentos da doutrina espírita, quando a minha mãe me levou na infância ao centro espírita. Quando eu escrevi isso, eu coloquei ponto na frase, parei, fiz uma prece de agradecimento e fui começar a ler a história de novo. Porque, claro, quando a gente está num fluxo mental e o espírito está nos ditando alguma coisa, a gente não grava tudo que a gente escreve. É natural isso. E eu achei estranho que a personagem principal da história estava dizendo que tinha conhecido o espiritismo na infância. E aí eu voltei para ler lá o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo, e realmente lá estava assim, Dona Marlene foi a única da família que levou a Arlinda até o centro espírita de Avaré, ela não permaneceu e tal, é uma frase bem curtinha. Eu digo, olha só que interessante. Porque este personagem, Arlinda, ela vai fazer um panorama e uma trajetória durante o romance que deixa claro não só a beleza do programa reencarnatório, mas deixa claro a ferramenta e o papel do espiritismo na sua vida. Por quê? Porque se em determinado momento ela se afasta do centro espírita, na infância não continua, na adolescência ela não permanece, e ela vai formar a família junto com Isidoro e vai receber a filha Clara, o que acontece depois quando ela está passando pelos maiores momentos de dor, de dificuldade, o que acontece? Nós reencarnamos e esquecemos o nosso programa. A gente não tem lembrança total, a gente tem às vezes uma intuição de algo que a gente deve fazer, mas a gente não lembra de toda a nossa missão. A gente esquece isso, para que a gente possa decidir com o nosso livre-arbítrio, para ter o mérito de escolher fazer as coisas certas. É por isso que a gente esquece. E aí, a gente esquece, mas aqueles que nos amam no plano espiritual não esquecem. Aqueles que nos amam no plano espiritual não esquecem. E ficam cuidando de nós e do nosso programa reencarnatório. Ficam cuidando do nosso caminho. E nos momentos de maior dificuldade, quem é que vem do plano espiritual para estar ao lado de Arlinda? Dona Marlene. O que ela faz? Ela fica do lado da filha, intuindo, pedindo para que ela faça uma oração e que ela pegue um livrinho que está esquecido lá na gaveta. E Dona Marlene fica ali, do lado da personagem, na casa dela, até que Arlinda sente, lembra da mãe, faz uma pequena prece, pega o livro, que ali na história, no caso, é o Minutos de Sabedoria, e lê uma mensagem, que está lá também registrada, a mensagem que ela leu naquele momento ali. Tudo aquilo por quê? Porque ela vai voltar para o centro espírita. O mesmo centro espírita que a mãe dela a levou na infância. Então, lá adiante, no final da história, quando a Arlinda está fazendo uma recordação, fazendo uma linha do tempo, está assumindo as suas responsabilidades pelas dificuldades da família, a gente vai ver que fica claro o período em que ela se afastou do centro espírita e o retorno ao centro espírita.
Quando ela volta ao centro espírita, ela volta ao grupo de estudo, ela volta para assistir palestra, ela volta para o momento de reflexões, ela assume a condição de usar o espiritismo como ferramenta. Não é ser espírita dentro do centro espírita. Ela começa a perceber a condição que ela tem de se esclarecer com a doutrina espírita. E ela efetivamente faz isso durante 20 anos, os últimos 20 anos da sua existência, que é o que proporciona a base para resgatar a família depois no plano espiritual. E eu vou citar um exemplo para ficar bem clara essa questão de usar o espiritismo no dia a dia. Porque parece que nós somos todos assim, a gente estuda, a gente fala, mas chega em casa, parece que não sai para a prática o negócio. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho 2 filhas, agora elas já estão adultas, mas só para recordar, quando eu chamava minhas 2 filhas e falava alguma coisa para elas, junto, as 2 ao mesmo tempo, e eu dizia, olha, quero pedir uma coisa para vocês, queria que vocês fizessem isso, isso e isso para me ajudar. Uma delas olhava para mim e dizia, beleza, pai, tranquilo. Virava e saía caminhando, doce, fagueira, de boa. A outra botava a mão nos cabelos, puxava assim o chumaço e dizia, por que tu me pede essas coisas? Tu quer acabar comigo? Aí eu olhava assim, mas espera aí, eu falei junto ao mesmo tempo, a mesma frase, com o mesmo tom de voz. Por que uma diz tudo bem e a outra faz um drama e se escabela? Aí veio o conhecimento. Por que a gente fala, estuda a reencarnação e na hora que a gente tem que fazer o que a gente sabe que tem que fazer? É uma dificuldade reencarnatória, eu devo ter prejudicado, ou ela me prejudicou, ou nós 2 nos prejudicamos, tem uma dor ali no meio, invisível. Pode não ser dessa vida, mas ela está ali, é presente. É palpável, é notável. A reencarnação é para isso, a gente estuda isso no centro espírita. Aí é a hora de aplicar o conhecimento. Bota a mãozinha no ombro, chama e diz assim, olha, desculpa, eu não queria falar nada que te prejudicasse ou te ofendesse. Como é que tu te sente quando eu te peço para fazer isso? A outra já saiu contando, foi embora, já fez o que eu pedi e não deu bola. E a outra está ali no drama ainda e a gente vai tentar entender as dores de cada um. Isso é usar o espiritismo no dia a dia. É a gente trabalhar o conhecimento que a gente tem aqui. E é exatamente o que acontece no romance, quando a Arlinda começa a estudar, ela percebe, bom, mas tudo isso que aconteceu, a decisão do Isidoro, a Clara que se afastou, as brigas, ela começa a se preparar para reconstruir uma caminhada que, depois de ela estudar todas as obras básicas, fazer palestra, ela começa a entender que precisa ter um esforço ali, que tem algo que vai acontecer. Mas o programa reencarnatório ainda é mais belo do que tudo isso. Porque quando a gente pensa que o programa é feito e termina aqui, a gente desencarnou, o programa acabou. Neste caso, nessa história, não. E os benfeitores espirituais, quando estão com Arlinda, Clara e Isidoro, lá na colônia espiritual, eles dizem assim, em determinado momento, eles dizem assim, bom, vocês tinham uma jornada junto, vocês 3. Como vocês 3 chegaram aqui agora, neste momento, construíram este caminho, já está aprovado. Vejam que interessante o detalhe que a autora espiritual colocou no livro. Já está aprovado que se vocês fizessem essa caminhada,
e chegassem aqui aproximadamente nessa data, com essa predisposição de perdão e de reconstrução, já está autorizado para que vocês passem no departamento de reencarnação e assistam à última existência em 1815. Ou seja, o programa reencarnatório do trio não estava constrito, definido só aos limites da existência física, mas eles já esperavam que aquelas dores iriam se expandir ao plano espiritual, que haveria um reencontro, e o próprio reencontro na colônia espiritual já estava previsto, assim como a recordação da encarnação em 1815. E o benfeitor espiritual deixa claro ali na mensagem os motivos e por que isso vai acontecer. E aí, quando eles fazem a recordação da encarnação em 1815, tudo fica claro e eles mesmos podem declarar a sua fé ao final do livro. Porque a fé de todos eles se multiplica muitas vezes. Porque há a compreensão, o entendimento. O entendimento dos porquês da vida. E nós, que estamos aqui, nós já temos essa ferramenta. Já temos a doutrina espírita em nossas mãos. A gente tem que trabalhar e estudar para conseguir enxergar os porquês da vida. Cada proposta que nós temos, que a vida nos traz, nós temos que entender por que isso chega até nós. Cada vida, cada uma de nossas famílias que está aqui hoje, com certeza daria para escrever um romance. Porque família só muda de endereço, gente. Então, quando a gente lê o livro, algumas dores são maiores, outras são menores, mas o propósito da família continua sendo o mesmo, que é o reatar laços, reconstruir laços, fortalecer laços de amor. E nós não reencarnamos para sofrer. É muito importante isso. O livro deixa claro que entre dores e flores, as dores são apenas como um alarme de celular. Quando toca o alarme no nosso celular, o que a gente faz? A gente só empurra para o lado. Porque é a hora de despertar, chamou, é a hora de fazer alguma coisa, tocou o alarme, vamos se mexer. Às vezes, ali em alguns celulares, tem um botãozinho embaixo escrito adiar. Não recomendo que usemos o botão adiar. Não recomendo. Porque tudo que a gente adia, a gente vai ter que fazer logo mais. Então, quando toca o alarme, a dor é só o alarme, tocou o alarme, opa, é a vida me chamando. A vida me chamando para reconstruir o que eu tenho que aprender com essa dor que eu estou sofrendo. Eu não quero ficar tempo demais escutando esse alarme. Meu Deus, me ajuda a entender o que eu preciso mudar. O que eu preciso fazer. Porque se as dores são o alarme, as flores são a beleza de Deus na nossa vida. As flores são o programa reencarnatório que nos vai fazer melhor. As flores, como diz Joana de Ângeles, é a assinatura de Deus na paisagem. Então, as flores do nosso jardim íntimo é que tem que tomar o lugar das dores. As sementes que nós temos em nós são sementes de virtudes, de beleza, de potenciais, de talentos, que devem florescer num belo jardim, que é a nossa melhor face, é a nossa melhor oportunidade. Ninguém quer cultivar dores, a gente quer cultivar flores. E é entre dores e flores que a gente vai fazendo as escolhas, mas a gente não escolhe ficar cultivando as dores. A gente deve escolher as flores, Deus, o progresso, a ação, a beleza, o bom, o belo, que é por isso que nós estamos aqui. Espírita gosta de falar da lei de ação e reação, mas a gente não nasceu para sofrer.
A gente nasceu para aprender, para crescer, para evoluir. E as flores são um convite de Deus nessa jornada, nessa caminhada, para que tanto o nosso jardim íntimo floresça, como a gente possa ajudar o jardim daquele que está próximo de nós a florescer. Mostrando o nosso melhor lado, os outros também mostrarão. Se a gente focar nas dores, se a gente curvar os ombros, se a gente desistir da caminhada, as pessoas, até as que nos amam, vão se afastar de nós. Porque a gente quer do nosso lado sempre as pessoas que estão batalhando, que são positivas, que são otimistas e que sabem que podem construir um caminho florido. Este é o ensinamento que ficou para mim e eu compartilho com os amigos. Entre dores e flores, a gente pode, deve sempre escolher as flores. A caminhada que nos faz melhor. Amanhã eu vou ser um pouco melhor do que eu fui hoje. E cada dia eu vou dar um pequeno passo para a minha melhor versão. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que esse jardim íntimo possa florescer todos os dias um pouco, porque é assim que nós vamos construir um mundo melhor para podermos conviver. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.